Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Assim está escrito: E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nós temos aqui uma lembrança muito maravilhosa, quando o escritor aos Hebreus traz a lembrança daqueles irmãos que já deveriam estar amadurecidos na fé, devido ao tempo em que estavam servindo ao Senhor, mas infelizmente ainda eram crianças espirituais, não tinham se desenvolvido espiritualmente pelo tempo. Ele diz que pelo tempo eles já deveriam ser mestres, mas infelizmente estavam precisando ainda de um alimento bem brando, próprio para crianças. E quando ele começa desenvolvendo sobre este assunto, ele fala sobre o cuidado de Deus e não se esquecer do trabalho que cada um faz para ele, servindo aos santos, e que isso terá de Deus uma recompensa, e ele deseja, então, que cada um mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança. E adverte para não se fazer negligentes, como aqueles que negligenciaram, não pautaram a sua vida de acordo com o que Deus tinha designado para eles e a promessa que eles tinha feito. Eles foram negligentes, eles não deram atenção e por não dar atenção perderam a oportunidade. Mas o conselho é para que não vos façais negligentes, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, diz-nos que Deus, não tendo, quando fez a promessa para Abraão, ele não tendo outro por quem jurasse, ele jurou por si mesmo. E diz-nos, jurou por si mesmo, dizendo, certamente que abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Esta foi a promessa de Deus de multiplicar a descendência de Abraão, porque dele descenderiam povos, línguas e nações, enfim, uma promessa de Deus feita a Abraão. E o versículo que lhe diz, e assim, Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão sempre é tido para nós como exemplo de alguém que ousou confiar em Deus. Ele obedeceu sem exigir nenhuma prova de Deus para a sua vida. Ele reconheceu a voz de Deus, que o Senhor falou, ele obedeceu. Pediu que ele saísse de um lugar ao outro, ele saiu, diz a Bíblia, sem saber para onde ia, mas ele foi. Deus fez promessas a ele, ele não duvidou, ele continuou crendo nas promessas de Deus. Passaram-se longos anos, humanamente falando, mas no tempo de Deus é o tempo certo de cumprir a sua promessa. Nós temos muita dificuldade, porque quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós ficamos contando os dias, achando que a promessa dita hoje por Deus, ela vai se cumprir dentro desta semana, de 7, 15 dias, no máximo um mês. E não é assim. A promessa é fiel, é verdadeira. Quem fez a promessa vai cumprir, porém, no tempo e na maneira dele, o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e o amém. Então, ele é fiel em prometer. Ele também é fiel em cumprir o que prometeu. A própria Escritura diz, se nós
formos infiéis, ele, o Senhor Deus, permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso é que quando há uma palavra da parte de Deus, podemos crer tranquilamente. Porque o que Deus promete, Deus cumprirá. Tudo segundo o seu propósito. E aqui ele fez uma promessa a Abraão. Esta promessa que ele fez está lá no capítulo 22 e os versículos 16 e 17. Gênesis 22, 16 e 17. Lembrando que quando Deus escolheu Abraão, era somente ele e Sara, eles não tinham filhos. Deus disse que faria dele pai de muitas nações e que a sua descendência se multiplicaria sobremaneira sobre a face da terra. E ele creu nesta promessa de Deus, porém tinha um impasse da parte humana. Abraão já era velho e a Sara já tinha passado o desejo das mulheres de ter filhos. Já não estava mais numa idade de gerar filhos. Mas quem prometeu foi Deus. Deus está acima de tudo, acima do limite humano e físico das pessoas. Deus abençoe, irmão Sebastião. Do limite físico das pessoas. Deus é aquele que faz as coisas acontecer. E para Deus não há impossíveis. Para nós, ser humano, qualquer coisa já se torna uma impossibilidade, uma dificuldade, e nós já queremos desanimar, queremos mudar a rota, mudar a direção. Com Deus não é assim. E a quem Deus escolhe para se chegar a Ele, deve exercer esta confiança plena em Deus. Não se deve deixar levar pelos embaraços e as dificuldades. Então Deus prometeu que, através do filho que ele daria, lhe descenderiam nações que povoariam toda a terra. Acontece que ele esperou muitos anos até cumprir-se a promessa do nascimento de Isaque. Quando nasceu Isaque, ele já estava ali mais ou menos pela sua adolescência, o Senhor Deus pede Isaque em sacrifício. Ora, se Isaque foi resposta de uma promessa de Deus para Abraão, agora Deus o pede em sacrifício, em holocausto. O sacrifício de holocausto significa queimar por inteiro. Não sobra nada, só cinza. Mesmo assim, com aquelas promessas de Deus para a sua vida, Abraão decidiu obedecer a Deus sem questionar. Pegou o filho, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, levou, foi lá no monte que Deus havia de lhe mostrar, chegou lá, armou tudo direitinho, colocou o filho sobre aquele altar do sacrifício, e quando levantou a mão ao cutelo para imolá-lo, Deus bradou do céu e impediu. E disse, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Então, a fé em Deus que Abraão tinha estava além do próprio filho que Deus lhe tinha dado. E por demonstrar esta fé, Deus então deu testemunho da vida de Abraão e salvou o Isaque. E lá no capítulo 22, depois de passado este procedimento, que o próprio Isaque disse, pai, a lenha e o fogo estou vendo que trouxemos, mas e o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá, meu filho. Mas o cordeiro estava ali, era Isaque que ia ser imolado. Mas era uma prova da fé. Veja que prova profunda, até o último instante. Quando ele levanta a mão para executar o menino, Deus brada. E se Abraão não tivesse bem da audição, se ele não entendesse bem o que Deus estava dizendo com ele, ele teria imolado o menino. Mas veja que ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
Ele estava olhando o seu filho, estava imaginando, já estava até pensando o seguinte: se Deus tirar a vida dele, Deus pode ressuscitá-lo, mas que a promessa de Deus vai cumprir, vai. Ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaque. Bem, Deus interveio, e aqui no versículos 16 e 17 diz: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E agora o escritor aos Hebreus traz isto à lembrança, e diz que, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Entre o ato de Deus fazer uma promessa para nós e o cumprimento dela, vai um determinado tempo. Há promessas que em pouco tempo elas são cumpridas, há outras que levam um pouco mais de tempo, mas não importa. A promessa sendo de Deus, ela vai cumprir-se. Agora ela não se cumprirá à minha maneira e no tempo que eu quero, mas ela se cumprirá à maneira de Deus e no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é como o nosso, que o nosso é o tempo cronológico. Contamos dias, meses e anos. O tempo de Deus é o kairos, é presença. É quando houver o momento, Deus cumpre. E aqui estava dizendo o seguinte, que certamente te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E diz, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É bem verdade que Abraão não viu os filhos de Isaque, os filhos de Jacó, os filhos que vieram depois, como cumprimento desta promessa. Mas, com paciência, ele alcançou a promessa. Como é que ele alcançou esta promessa? Porque ali estava o cumprimento da primeira parte de Deus, que foi dar um filho a Abraão. Estava ali Isaque. Abraão viu Isaque. E através de Isaque, olhando para o futuro, ele poderia ver esta promessa de Deus se cumprindo. Ele não chegou a vê-la fisicamente, conforme o próprio escritor aos Hebreus diz, aqui no capítulo 11, o versículo 3 diz assim, todos estes morreram sem terem recebido as promessas, quer dizer, sem terem visto elas cumprirem aos seus olhos. Mas veja, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não viram o cumprimento nos seus dias, mas eles creram na promessa de Deus. O segredo está em crer na promessa de Deus. Então, ao crer, eles abraçaram. Eles viram de longe, eles creram, eles abraçaram e eles confessaram. Então, por isso que diz aqui, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É a linguagem da fé. Se nós for pegar letra a letra, como é que nós vamos entender? Não alcançou a promessa e abraçou a promessa? Como é que não alcançou se ele abraçou? Estes são passos decisivos de fé. Ele não alcançou, conforme eu disse, de ver fisicamente aquelas promessas se cumpriram. Mas ele viu de longe, acreditou, porque ele já tinha tido experiências com Deus, promessas de Deus já tinham se cumprido na vida de Abraão, e essa era mais uma. E o crente é assim. Por que o crente confia em Deus? Porque ele já tem na vida dele promessas que Deus lhe fez que foram cumpridas.
E Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus diz, ele faz. O que Deus promete, ele cumpre. E então, como já cumpriu umas, ele vai cumprir as demais. Então, é interessante nós observarmos bem isso. E aqui, então, esperando com paciência. No versículo 12 diz que, pela fé e paciência, herdam as promessas. O salmista, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Então, a paciência, ela é útil, ela é necessária. Nós vivemos dias tão turbulentos, tão perigosos, que a paciência praticamente está se esgotando da vida de muitas pessoas, inclusive de alguns que se dizem cristãos. Mas quem serve a Deus e conhece-o à luz do que a palavra registra a respeito de Deus, não deve perder a esperança ou perder a paciência. Ele deve continuar com paciência, esperando, porque a paciência vai dar força necessária para alimentar a esperança e chegará o tempo do cumprimento da promessa acontecer. Então foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros, os heróis aqui da galeria da fé, do capítulo 11 de Hebreus, foi assim. Não foi a coisa, Deus prometeu hoje, amanhã ele já estava vendo as coisas se cumprir. Não. Com Noé foi 120 anos, Deus disse que ia mandar um dilúvio, e Noé trabalhou 120 anos. E as pessoas provocando, dizendo que não ia acontecer, que aquilo não era real, que nunca tinha acontecido, e por aí vai. Mas Noé acreditou. E chegou o dia. Deus salvou a Noé e a família, e os que duvidaram pereceram nas águas do dilúvio. Então o incrédulo sempre vai morrer. Ele sempre vai perecer. Mas quem crê, quem tem fé, paciência e esperança em Deus, vai sobreviver. Porque Deus vai estender a mão. Deus vai usar de bondade e graça e vai conduzir. Então, certamente, eu tenho promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. Porque nós vivemos em função de promessa. É assim. Nós servimos a Deus na promessa do que está reservado para nós na eternidade. Nós servimos a Deus porque a presença de Deus na nossa vida nos torna um instrumento útil para o Senhor e Ele nos capacita, nos usa em suas mãos e depois de nos usar, Ele ainda promete recompensa. Então é a promessa que nos movimenta, nos mantém em atividade diante da presença do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos aguardar com paciência esta promessa. Porque elas vão se cumprir, sim, conforme eu disse, de acordo e no tempo de Deus. Então precisamos saber esperar, ser paciente. Porque na impaciência nós negamos a fé. E ao negar a fé, nós eliminamos a esperança. Ora, se não temos paciência, não temos fé, não temos esperança, o que esperar? Se a esperança já foi embora. Nada. Mas quando nós temos fé, temos a promessa, temos a esperança e temos a paciência para esperar o tempo de Deus, todas as coisas se harmonizam, a paciência alimenta a esperança fortalece a fé e a fé traz a realização da promessa no tempo de Deus. Então, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, que nós possamos, ao olhar para o exemplo de Abraão, olhar para os nossos dias e ver a nossa conduta diante do Senhor nosso Deus como é. Quando Deus diz algo para nós, nós obedecemos de pronto, ou nós vamos questionar a Deus e querer mudar alguma coisa daquilo que Deus falou? Qual tem sido o nosso procedimento diante do Senhor?
Nós precisamos aprender com os gigantes da fé do passado. Eles deixaram esses exemplos, ficaram marcados para nós. Quão dolorido deve ter ficado o coração de Abraão em levar o filho para ser imolado. Mas ele estava num ato de fé e de obediência. Deus pediu, ele disse, vou entregar. Porque Deus deu e pertence a Deus. Porque os filhos também não são nossos. Os filhos nos são dados por Deus para um tempo cuidarmos deles e quando chegar o momento, Deus direciona eles e cada um vai seguir o seu caminho. E Abraão entendeu isto. Ele pedia tanto um filho a Deus. Deus deu, mas depois Deus pediu. Ele disse, olha, se Deus deu, Deus pediu, então é dele, pronto. Mas Deus o recobrou. Deus permitiu que Isaac continuasse com Abraão. E ele, vendo Isaac, que era o cumprimento de uma promessa de Deus, e agora recebendo outras promessas, ele disse, bom, se Isaac está aqui, é o cumprimento do que Deus me prometeu. Tudo mais que ele me promete, como aconteceu com Isaac, vai acontecer com as promessas também. Elas vão se cumprir. Vai chegar o tempo delas. E ele cria inteiramente. Exemplo de alguém que viveu em plena comunhão com Deus. Então diz aqui, que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então esses exemplos que estão na palavra de Deus, eles são fortalecimentos para a nossa vida de fé. Porque nós vemos o que aconteceu, hoje nós já vemos o cumprimento que Abraão não viu. Mas hoje para nós já passaram mais de 3.000 anos, a descendência de Abraão está por toda parte. E agora então, nós encontramos o que Deus prometeu lá, que ele não alcançou, mas que ele viu de longe, que ele creu, que ele abraçou e que ele confessou que era peregrino e forasteiro. Hoje nós vemos que elas se cumpriram. Cumpriram-se no tempo de Deus. E podemos testemunhar, a fé de Abraão não foi em vão. A paciência de Abraão não foi em vão. A esperança de Abraão não foi em vão, porque a promessa de Deus cumpriu-se. Está realizada. Nada mais falta. Tanto é que o próprio Senhor Jesus veio da descendência de Abraão. Então veja aonde chegou o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, que veio passando por linhagens após linhagens até chegar a Cristo. E Cristo foi o cumprimento maior da promessa de Deus feita a Abraão. Se Abraão não tivesse crido, não tivesse obedecido a Deus, a sua linhagem teria morrido ali. Não teria perpassado por outras gerações, não teria chegado a Cristo. Mas ele creu, e por ele crer, a promessa deu sequência. Deus foi cumprindo progressivamente ao longo dos séculos, em cada oportunidade, conforme o cronograma divino. Deus faz as coisas dentro do seu tempo e do seu propósito. Por isso que uma coisa se revela aqui, outra ali, outra acolá, e quando chega ao final, elas se juntam e se completam. É como o plano de Deus, começou lá, na criação do novo céu e da nova terra, e vai terminar lá, na criação dos céus e da terra, e vai terminar lá na criação de novos céus e novas terras, para a nova Jerusalém. Então lá se completa tudo. Então aqui, o que Deus disse é, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Como Abraão alcançou a promessa, com paciência, com esperança, eu tenho aqui para mim um exemplo de como é que eu posso alcançar as promessas de Deus para a minha vida. É esperar com paciência a alcançar o cumprimento da promessa
que Deus fez a mim. Assim também você deve esperar com paciência o cumprimento da promessa que Deus fez a você. Não deixa morrer a esperança do teu coração. Não perca a paciência. Não busque caminhos alternativos. Fica na posição em que Deus te quer, crendo, confiando, abraçando e bendizendo o nome do Senhor. Tudo isto vai chegar, o tempo certo, e todas as coisas se cumprirem, de o nome do Senhor ser glorificado e a sua vida enriquecida espiritualmente. A bênção de Deus estará sempre sobre a sua vida. Mas espere com paciência até alcançar a promessa. Espere com paciência até alcançar a promessa que Deus fez a você. Ela vai cumprir. Deus vai chegar no momento certo. Ele não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora certa. Grave isto. Entesoure isso no seu coração. Deus tem a hora certa de cumprir a promessa dele na minha vida. Viva com este pensamento. A promessa de Deus é fiel e verdadeira, mas vai chegar o dia de ela se cumprir, porque o poder de Deus vai manifestar-se e a fidelidade de Deus vai trazer o cumprimento da promessa que ele fez a mim, que ele fez a você, que ele fez a cada um de nós. Sigamos por este caminho, alimentados com a fé, a esperança e a paciência. E o cumprimento da promessa é algo que pertence a Deus, mas que vai se cumprir, disto não temos nenhuma dúvida. Nós temos a plena convicção, porque Deus é fiel, fiel em tudo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.